Então, hoje nós vamos entrar, boa noite a todos e a todas, né? Bem-vindos a mais uma aula virtual. Hoje a gente vai iniciar aí o nosso estudo sobre os contratos, né? Tanto para as turmas de administração, contabilidade e direito, né? A gente vai iniciar o estudo aí da teoria geral dos contratos e para a gente começar esse estudo a gente tem que conceituar um contrato, né? O contrato é uma das relações do direito civil mais antigas que existem, né? A partir do momento que as pessoas começaram a viver em sociedade, né? Começou a se falar a respeito das relações contratuais. Primeiro através da troca, né? Do escambo, e depois quando surgiu a moeda, né? Aí através da compra e venda mesmo, né? Então, a gente pode falar que o contrato é tão antigo quanto a própria sociedade, né? Ele nasce... Gente, tem alguém com o microfone ligado. Eu vou pedir para silenciar o microfone. Mariana, te silenciei aí, tá? Então, ele nasce, né, junto com a própria sociedade, o contrato surge junto com a própria sociedade, e a gente começa a ver desde o início dos tempos a figura contratual. O Código Civil de 2002, infelizmente, ele seguiu a mesma linha de pensamento do Código Civil de 1916, e aí ele não conceituou, ele não trouxe um artigo conceituando contrato, né? Ele já começa a falar a respeito dos princípios contratuais, né? Então, a gente pode falar que o contrato, ele é um negócio jurídico, né? Que vem aí, que vem para criar, né? Ou para modificar, ou para extinguir uma determinada relação jurídica de conteúdo patrimonial, né? A gente fala sempre que um contrato, ele sempre tem esse conteúdo patrimonial, mesmo se a gente falar de um contrato de doação, né? A gente tem um conteúdo patrimonial, pelo menos para uma das partes, então ele sempre vai ter esse conteúdo patrimonial. E aí, ultrapassando aí esse primeiro conceito aí, né, de contrato, né, da criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica, a gente surge para a gente uma coisa muito importante da gente estudar dentro do direito contratual, que são os princípios basilares do contrato. São os princípios onde os contratos se fundam, são os princípios inerentes à relação contratual. E aí a gente tem aqui alguns dos principais, engraçado falar principais princípios, né, mas os princípios mais utilizados aí dentro do direito contratual. Lembrando que quem está com o Código Civil anterior a 2019, a gente teve algumas modificações aí nessa disposição geral, na parte geral dos contratos, em virtude da lei da liberdade econômica, né? Então ela trouxe nova redação para alguns artigos aí da parte geral. Mas aí a gente vai falar aí sobre isso também, essa nova redação aí, onde diminuiu aí o poder do Estado dentro de uma relação contratual. Vamos lá, né? Primeiro a gente tem aí como princípio, né, o primeiro princípio aí de uma relação contratual, a gente tem o princípio da autonomia privada, também chamada autonomia de vontade, né? Algumas pessoas falam que são coisas distintas, mas eu entendo como a mesma coisa, no frigir dos ovos, para o direito contratual não vai fazer muita diferença. E ele está estipulado lá no artigo 421 e 425, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura desses artigos, né? Que fala sobre a liberdade de contratar, né? As pessoas vão contratar se elas quiserem e sobre o que elas quiserem. Ninguém é obrigado a contratar, né? A gente só entra numa relação contratual se a gente quiser, né? Então, o poder que as partes têm de disciplinar seus interesses, né? De falar sobre o que elas vão celebrar naquela relação contratual. Então, são normas, né? As normas têm que ser respeitadas, as normas contratuais, mas nada impede que as partes insiram cláusulas diferentes, contratem de uma forma particular, né? Façam contratos de forma particular, ou seja, contratos que às vezes não estão definidos especificamente no Código Civil, né? Mas desde que não fira aí, né, as normas de caráter geral e as normas de caráter específico dentro de cada contrato, as partes podem contratar aí
né, e respeitando, claro, né, os princípios, né, e finalidades do contrato. Então, bora lá. Ó, o artigo 421 foi um dos artigos que trouxe aí, né, que teve aí uma modificação muito significativa em relação aí a alteração dada pela Lei da Liberdade Econômica. E ele fala assim para a gente, 421, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A função social do contrato é um outro princípio que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E um princípio muito importante do direito contratual. Observando o disposto na Declaração de Liberdade Econômica, né? Essa que foi a lei aí que alterou o artigo 421. E deu aí uma redação também, né? Trouxe aí um parágrafo único para a gente que fala o seguinte: nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Então, o que fala aqui essa lei da liberdade econômica, né? As partes, dentro de uma relação contratual, ela já tem até que colocar a forma de dirimir as controvérsias, porque a partir de agora, o que prevalece dentro de uma relação contratual é a intervenção mínima do Estado. Então, ou seja, o Poder Judiciário vai intervir minimamente dentro de uma relação contratual. As partes já podem colocar, inclusive, dentro de uma relação contratual, qual vai ser a forma de solução dos conflitos, né? Se vão eleger um juiz arbitral, né? Ou se vão deixar para um terceiro, né? Ou como que vai, em caso de descumprimento, o que vai acontecer com cada cláusula ali, né? Prevendo aí essa intervenção mínima do Estado. Então, esse aí foi o primeiro princípio, que é o princípio da autonomia da vontade. Ah, e o 425, desculpa, né? É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Gente, o que é um contrato atípico? É um contrato que não está tipificado, ele não está escrito no Código. No Código a gente tem contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de empreitado, contrato de prestação de serviço. Então, nós temos várias modalidades contratuais. Porém, as partes podem celebrar contratos que não estejam tipificados dentro do Código Civil. Claro que contratos que não vão ferir aí, né, os princípios que a gente vai estudar aqui, mas as partes podem estipular contratos de forma contratos que não estejam escritos na lei civil. Hoje a gente vê muito essa modalidade contratual não tipificada, né, um contrato atípico, aquele contrato que não está disposto no Código Civil, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Esses contratos de tecnologia, esses contratos de mídia social, isso tudo a gente não tem tipificação dentro do Código Civil, né? Apesar de ser um Código Civil recente, né? Mas essa era tecnológica surgiu depois de 2012, então o legislador ele não anteviu aí, né? Tudo isso aí que iria virar esse mundo da tecnologia, tranquilo? E aí nós temos, como segundo princípio, o princípio da obrigatoriedade dos contratos, que é aquilo que a gente chama de pacta sunt servanda, né? Também chamado de princípio da intangibilidade dos contratos. Esse princípio vem falando para a gente o seguinte: ninguém é obrigado a contratar. A gente já viu lá, as pessoas contratam se quiserem e sobre o que quiserem. Porém, a partir do momento que você contratou, você é obrigado a seguir as regras daquela relação contratual, né? Então, ele tem como fundamento, né, a necessidade de segurança nos negócios jurídicos. Imagina, eu celebro um contrato, mas eu não sou obrigada a cumprir, né? Então, não ia funcionar a relação contratual. Então, essa necessidade de segurança, né, que a gente tem, entrei numa relação contratual, então eu vou ter que cumprir. Celebrei um contrato de compra e venda, eu tenho que entregar, eu tenho que pagar, né? Porque tá ali uma regra contratual. Eu entrei porque eu quis e agora, como eu faço parte daquela relação obrigacional, eu tenho que cumprir o que foi a mim determinado, né? Então, essa primeira é a necessidade aí, né, de segurança nos negócios jurídicos que a gente tem. Depois a gente tem aí, né,
como regra, né, desse princípio, a intangibilidade ou a imutabilidade do contrato. Gente, as regras que foram estipuladas naquela relação contratual, elas são, por regra, né, imutáveis. Né? Elas não mudam, elas não sofrem alteração, salvo se as partes acordarem de forma direta, né? Então, o que está estipulado, as cláusulas contratuais ali, elas têm que ser cumpridas. Se não for uma cláusula que fira qualquer princípio contratual, nem mesmo o juiz pode modificá-la. Né? Então, a gente celebra um contrato é coisa séria, né? Tanto que hoje quem é especialista em direito contratual tem um mercado muito grande, né? Porque as pessoas elas não sabem celebrar contratos de forma escrita, né? Então, quando a gente celebra, a gente já tem que colocar todos os direitos e as obrigações oriundas naquilo ali, né? E a regra é que aquilo ali não vai mudar. Aí passamos, né? Passamos por isso aí. O nosso terceiro princípio é o que a gente chama de princípio do consensualismo, né? O que é o princípio do consensualismo? É que para um contrato se tornar perfeito, basta unicamente, a gente não precisa de mais nada além do que o acordo de vontades. Vamos celebrar um contrato, Raíssa? Vamos celebrar um contrato. Eu vou comprar um bem que você está vendendo. Você vai me vender? Vou vender. O nosso contrato está perfeito. Essa é a regra do direito brasileiro, né? A simples manifestação de vontade, a simples manifestação do querer contratar, ou seja, do consenso, do acordo de vontade, independentemente mesmo da entrega do bem, já faz nascer a relação contratual. Quando a gente for estudar a classificação dos contratos, a gente vai ver, né, que não precisa, na maioria esmagadora dos contratos, a gente não vai precisar de ter uma outra coisa para fazer nascer aquela relação contratual. Então, a simples vontade, o simples consenso entre as partes, eu estou com um imóvel para alugar, a pessoa fala, Fernanda, me interessa, eu quero alugar, já faz nascer aquela relação contratual. A gente não precisa de mais nada além disso, tá? Então, esse aí é o nosso outro princípio. Aí temos um outro princípio, que é o que a gente chama de princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Em regra, a gente vai ver que tem exceção, né? Eu falo que toda regra no direito é porque existe uma exceção. Em regra, os contratos, eles só surtem efeitos perante as pessoas que estão naquela negociação. Ele não surte efeito para terceiros. Na maioria das vezes, quando atinge direito de terceiro, já tem alguma coisa errada, né? Então, essa relatividade, quando a gente fala princípio da relatividade dos efeitos do contrato, é que o contrato só produz efeito como regra, né, em relação às partes contratantes. Gente, é claro que esse princípio ele não é uma norma absoluta, né? A gente tem que analisar uma relação contratual. Às vezes vai ter um defeito no negócio jurídico, vai ter uma cláusula que vai prejudicar uma outra parte, vai ter uma fraude contra credores, né? Mas isso é coisa errada que está dentro do contrato. Porque se for seguir a risca, né, o contrato só produz efeitos entre as partes contratantes. E aí chegamos a um dos princípios mais importantes, esse princípio, o princípio da boa-fé objetiva, são os princípios mais importantes dentro de uma relação contratual, e é o princípio da função social dos contratos, né? É o princípio da função social dos contratos, a gente falou lá no artigo 421, né? E ele é um dos princípios que quando a gente vai procurar uma discussão dentro daquela relação contratual, é um princípio sempre que a gente tem que analisar, né? Esse princípio ele vem para promover, né, uma realização de um contrato mais justo entre as partes, né? Ele tenta aí diminuir as desigualdades, né, que possam existir dentro daquela relação contratual. Às vezes um tem um poder patrimonial muito maior do que o outro, então, através desse princípio, né, ele vem para estipular para a gente, né, que, olha,
mesmo aquela pessoa tendo ali um poderio maior, né, tem que ser respeitado o princípio da função social dos contratos. E uma das características desse princípio é tentar diminuir essa desigualdade entre as partes numa relação contratual. Então, esse princípio, ele vem um pouco para mitigar, o que seria isso? Para tirar um pouco do efeito do princípio da autonomia da vontade. Porque ele fala o seguinte, ó, é claro que ninguém é obrigado a contratar, vocês contratam sobre o que quiser, né? Porém, se você não observar a função social do contrato, que é trazer um equilíbrio entre as partes naquela relação negocial, pode dar problema. Né? Então, esse contrato poderá ser revisto caso não seja observado aí essa função social dos contratos. Né? Então, ele tira um pouquinho da eficácia, né, do pacta sunt servanda, né, e um pouquinho da eficácia da autonomia da vontade. Por quê? Claro que o que for contratado tem que ser cumprido, claro que você contrata se você quiser, porém, isso aqui você tem que respeitar. Tranquilo? Então, essa é a função social dos contratos, é trazer uma igualdade dentro daquela relação contratual, onde uma pessoa não vai poder ser prejudicada pela outra em virtude de diferentes situações de desigualdade naquela relação contratual. E aí, esse princípio, ele traz para a gente uma coisa que a gente chama, ele tem uma dupla eficácia. Né? Ele tem uma eficácia interna, que é uma eficácia entre as partes, e uma eficácia externa, né, que é quando atinge direitos de outras pessoas. Então, bora lá. Vamos falar aí da eficácia interna desse contrato, né? Primeiro, a proteção dos vulneráveis dentro de uma relação contratual. Né? A gente tem aí a proteção dos vulneráveis numa relação contratual. Está lá no artigo 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor é sempre vulnerável numa relação contratual. Né? O consumidor, ele sempre está em pé de desigualdade com o fornecedor de serviço, né? Com o fornecedor de bens ou serviço, né? que é o empresário aí. Então, ele sempre vai estar nesse pé de desigualdade. Temos lá o artigo 423 e o 424. O 423 também sofreu alteração pela Lei da Liberdade Econômica, né? Essa lei é uma lei que traz mais benefício para as empresas, ok? Né? Ele tirou um pouquinho dessa proteção que era dada aí, né? Pela função social dos contratos. Olha lá, artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente. O que é um contrato de adesão, gente? Um contrato de adesão é aquele onde não há discussão das cláusulas contratuais. Uma parte redige o contrato e a outra parte simplesmente assina. A maioria dos contratos que a gente celebra hoje é de adesão. Né? Os contratos bancários são todos de adesão, os contratos de fornecimento são todos de adesão. Você discute lá, você vai assinar um contrato com o Banco do Brasil, né? Por exemplo, um consórcio, um seguro, seja lá o que for. Você discute as cláusulas? Não, ele vem todo prontinho, você só assina. A única opção que você tem é aderir ou não. Ou você está dentro ou você está fora. Né? Se você não concordar, porque eles não vão mudar as cláusulas. E o parágrafo único. Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, né, exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida. Né? Aqui, se por acaso as partes discutirem, né, essas cláusulas, né, porém não foi aquela que redigiu a cláusula aí, né, se essa dúvida foi em seu benefício, ela pode discutir. E o 424, também falando de contrato de adesão. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. Olha lá, contrato de transporte. Sempre é um contrato de adesão. Você discute, quando você entra aqui no ônibus da
vai para Belo Horizonte, da BPA, você discute onde que vai ser a parada, quanto que você vai pagar, se você paga o pedágio, você não discute nada disso, então é um contrato de adesão. E aí, se por acaso lá você entra lá no ônibus, ó, não nos responsabilizamos por um monte de coisa lá, né? E venha sofrer um acidente. Aí tem lá, você assinou o papelzinho lá, tá lá escrito assim, ó, na passagem, né? Em caso de acidentes não provocados pelo motorista, em caso de acidentes que sejam provocados por um terceiro, a empresa se exime aí da responsabilidade. Ela pode fazer isso? Ela não pode. Sabe por quê? O contrato de transporte, além de ser um contrato de adesão, é o que a gente chama de obrigação de resultado. Qual que é resultado? Levar o passageiro incólume, o que seja isso, do mesmo jeito que ele entrou dentro do ônibus, até o seu destino final. Né? Então, isso seria um contrato de adesão. Contrato de estacionamento é contrato de adesão. Você deixa o seu carro guardado ali para quê? Para quando você chegar, o carro tá do mesmo jeito. Aí você chega, seu carro tá com o pneu rasgado, tá arranhado, seu vidro tá quebrado, tem lá no estacionamento. Não nos responsabilizamos por objetos esquecidos no interior do veículo. Não pode fazer isso. Porque a natureza do contrato é a segurança. A natureza do contrato é você deixar seu carro guardado ali e depois, no final, você pegar o carro do mesmo jeito. Tranquilo? Nós vamos lá na frente, quando a gente for classificar os contratos, a gente vai falar mais a respeito aí da adesão. Vedação da onerosidade excessiva ou do desequilíbrio contratual, é o que a gente chama de efeito gangorra, né? Então, todas as vezes que a gente tiver um desequilíbrio contratual, tá errado. Por quê, gente? As partes têm que ter perdas e ganhos na mesma proporção. Essa onerosidade excessiva é quando uma parte, em virtude do desfavorecimento de uma outra parte, ela começa a ter ganhos excessivos e a outra parte ter o prejuízo. Então, a função social dos contratos, como eu falei para vocês, não era colocar os desiguais no mesmo patamar, né? Então, é isso aí, para evitar aí esse desequilíbrio aí dentro de uma relação contratual. Nulidade de cláusulas antissociais tidas como abusiva. Lá no 187 é o que entra aí o abuso de direito, né? A gente não pode colocar cláusulas dentro de uma relação contratual que exclua uma parte, por exemplo, da sociedade, que beneficie uma parte de uma determinada comunidade e prejudique uma outra parte, né? Então, isso que a gente chama de cláusulas antissociais. Porém, apesar disso acontecer, todos os contratos têm uma cláusula implícita no contrato, que é a preservação da relação contratual. Mesmo que isso ocorra, e isso vai para uma decisão judicial, por exemplo, o juiz tende a permanecer aquela relação contratual e voltar o equilíbrio entre as partes. A extinção, a resolução, o fim do contrato é a última consequência que o juiz vai tomar, tá? Ele vai tentar reparar esse equilíbrio, colocar as partes novamente em equilíbrio e só depois, né, se ele vê que isso aí não é possível, né, que uma parte foi muito lesada, aí sim ele vai resolver o contrato. Tranquilo? E aí temos a eficácia externa, né? A gente já falou que um dos princípios é o princípio do quê? Da relatividade da relação contratual. Porém, pode existir, né, quando a gente está dentro de uma relação, que isso venha atingir aí direitos de outras pessoas, né, direitos de terceiros dentro daquela relação contratual. Então, é isso que a gente chama de eficácia externa, que é para além das partes. Sai das partes contratantes, né, e vai para além dessas pessoas que estão nessa relação contratual. Então, primeiro, proteção dos direitos difusos e coletivos. Né? Os direitos difusos e coletivos são aqueles direitos resguardados na Constituição Federal, né, para as pessoas, né, de uma determinada coletividade. Né? Então, ele resguarda aí, né, essa proteção aos direitos dessas pessoas. Né? Então, a gente, por exemplo, a Vale aí, né, essa relação contratual da Vale, da exploração da mina, ela atingiu o quê? Direitos difusos, direitos coletivos. Né?
ela lesou muita gente que não tinha nada a ver com aquela relação contratual dela, tá? Tutela externa do crédito, né? A possibilidade do direito do contrato gerar efeitos perante terceiros, ou condutas, né, de terceiros repercutirem dentro do contrato. Aí a gente tem um caso, por exemplo, é o que a gente chama de tutela externa do crédito, né? Do aliciamento, por exemplo, isso é uma hipótese, né? Do aliciamento de uma pessoa obrigada dentro de um contrato de prestação de serviço. Vou dar um exemplo para vocês, né, para vocês não esquecerem disso. A gente tem lá no artigo 608 do Código Civil, que fala do aliciamento do prestador de serviço. No contrato de prestação de serviço, a gente tem duas partes, o prestador e o tomador. O prestador é aquela pessoa que vai através da sua atividade, ele vai exercer uma atividade lícita para uma outra pessoa. E o tomador é aquela pessoa que vai pagar por esse serviço prestado. Então, vamos supor, né? Eu sou uma pessoa que desenvolve um software, estou desenvolvendo um software de alta tecnologia e tal, ou eu sou uma pessoa que sou contratada por um laboratório e estou fazendo uma investigação, estou já com estudos muito avançados aí, num remédio que vai curar a Covid-19 ou uma vacina que vai curar. Aí vem um outro laboratório, fica sabendo, né, que eu sou uma estudiosa nesse coisa, estou quase achando essa cura, esse laboratório vai e vira para mim e fala assim, Fernanda, quanto que esse laboratório X te paga? Eu falo tanto, eu falo assim, você vem trabalhar para mim que eu te pago 2 vezes isso e mais a multa lá, a contratual. Aí o Código Civil lá no 608 fala o seguinte, aquele que aliciar, aquele que chegar lá, né, e tirar aquela pessoa que estava prestando um serviço para uma pessoa, aliciando ela, né, induzindo ela a ir trabalhar para uma outra pessoa ou para ele, vai pagar aí a título de rescisão do contrato o mesmo valor que aquela pessoa receberia por um período de até 2 anos. Né? Então, quanto que eu receberia ali trabalhando para ela durante 2 anos? Então, isso aí seria, por exemplo, uma multa contratual. Né? A gente tem um caso famoso desse aí, né, onde toda a doutrina vai citar isso aí, vocês vão ver isso. É o caso do Zeca Pagodinho, né? O Zeca Pagodinho começou a fazer uma propaganda para Skin Cariol em um verão, uns 7, 8 anos atrás, né? E aí ele fazia uma propaganda para Skin Cariol, falando que aquela era cerveja de verdade, né? Que ele bebia Skin Cariol e tal. Uma propaganda linda, né? Como sempre, mulher pelada, aquelas coisas todas. Aí, um belo dia, no intervalo do Jornal Nacional, surge o Zeca Pagodinho com uma lata de Brahma na mão e fala assim, aquilo lá era paixão de verão, a minha cerveja do coração sempre foi e é a Brahma. Nossa, isso gerou assim, né, foi uma loucura, a Skin Cariol teve perdas absurdas em relação a isso, ela entrou com processo judicial, ela conseguiu retirar essa propaganda do ar, né, baseado aí na função social dos contratos e na tutela externa do crédito, porque ela estava sendo prejudicada diretamente por um terceiro. Qual terceiro? A Brahma, que ingressou dentro dessa relação contratual. Aliciou o Zeca Pagodinho, pagando para ele, né? Claro que um valor muito maior e assumindo todas as responsabilidades inerentes aí, né, ao não cumprimento do contrato, né? Mas isso ficou de forma, manchou, né, para sempre aí, né, a imagem da Skin Cariol, né, em virtude dessa propaganda. Né? Então, isso aí é o que a gente chama de tutela externa do crédito, tranquilo? E aí, a gente vai ter aí, né, o princípio da boa-fé objetiva, né? A boa-fé objetiva, né, só para a gente vai parar por aqui, é a exigência de uma conduta, né, leal, uma conduta proba, uma conduta verdadeira das partes, né? Ela envolve aí vários deveres que uma parte tem com a outra, né? As partes têm dever aí de cuidado umas com as outras, dever de respeito, dever de informar a outra parte o conteúdo do negócio, se tiver alguma coisa que não está ali especificada,
de agir com a confiança que foi depositada pela outra parte, de lealdade, de probidade, né, de colaboração e cooperação, de agir com honestidade, né, de ser verdadeiro uma parte com a outra, né, de agir em conformidade com a equidade e a boa razão. Então, a boa-fé ela envolve aí, né, essas funções aí dentro de um contrato, celebrado, né, um dos princípios aí que a gente tem mais em voga, né? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Amanhã eu vou continuar falando das funções da boa-fé objetiva. Eu vou abrir aqui para as dúvidas, né? O pessoal do direito, se quiser, se tem compromisso, né? E eu vou abrir aqui para as dúvidas. E na próxima aula a gente termina aí, né, a função da boa-fé objetiva, né? E começa aí a falar mais um